Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 158, gravado em 19 de dezembro de 2025, Sexta da Maldade. E para gravar esse episódio, há 2-3 dias atrás, eu fiz uma consulta paga por mim para um psiquiatra, um grande amigo meu. E ele disse: Mubarak, vamos conversar, pô. A gente é amigo há 25 anos. Não quero cobrar uma consulta de você. Eu disse para ele: olha, eu quero pagar porque eu vou tomar o seu tempo e vou usar o que for dito em um vídeo no YouTube. Ele somente pediu, e eu já ia fazer isso naturalmente, para que eu não falasse o nome dele, não tem porquê. Mas é um psiquiatra que vive aqui em Porto Alegre de nível internacional. E pelos caminhos da vida, há 25 anos atrás, nós nos tornamos amigos. Eu nunca fiz terapia com ele, mas é um grande amigo que eu tenho. E essa vez, apesar dos protestos dele, eu fiz questão de pagar a consulta, porque eu estou alugando o tempo dele. E principalmente, né, gente, o conhecimento. Então, esse vídeo, embora ele esteja sendo publicado na Sexta da Maldade, que é um vídeo normalmente dedicado a um tom mais irônico ou um tom mais engraçado, daquelas tragédias, daquelas tragicômicas eventos, tragicômicos eventos que acontecem nas empresas. Hoje a Sexta da Maldade é muito séria. Todas são, mas esta é mais séria, porque ela lida com assuntos de utilidade pública. E repito, esse vídeo, embora no título você vai ver, ele fala sobre burnout e suicídio. Ele não é um vídeo sobre suicídio, ele é um vídeo que foi feito após uma consulta com um psiquiatra muito famoso, e ele é apenas um vídeo com propósitos de orientar empresas e pessoas. Então este é um vídeo para todo mundo e tem essa base médica da qual eu me vali e anotei para que eu possa compartilhar com vocês. Por quê? Porque ao longo dos anos, eu que tenho a vantagem de ser sênior, a vantagem de ser velho e estar acompanhando as empresas durante muitos anos. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu estou há 44 anos trabalhando. 44 anos trabalhando com muita intensidade, ininterruptamente. Então eu posso dar um testemunho que outras pessoas, em função da própria idade, dão pelos livros, ou pelos filmes, ou por documentários. Mas, além destes instrumentos todos, eu dou esse depoimento a partir do que eu vivi e ainda estou vivendo. O que se está fazendo na mídia com o burnout deveria ser tão proibido quanto hoje não é nem que seja proibido, é pactuado, é um pacto de moral. Imprensa, pessoas como eu que se expõem publicamente na internet, autores. Não se fala com intensidade sobre o suicídio. Por quê? Ponto número 1 que eu conversei com o psiquiatra. Existe um efeito de contágio narrativo. Efeito de contágio narrativo. O que isso significa? A repetição constante de um assunto, a intensidade com a qual se fala sobre esse assunto, ela pode, em maior ou menor grau, estimular determinadas práticas que ora podem ser boas e ora podem ser práticas muito perigosas. Por isso existe um protocolo quando se fala de suicídio
E essa é a última vez nesse vídeo que eu vou mencionar essa palavra. Porque esse vídeo vai falar sobre o burnout no mundo corporativo. O paralelo com aquela outra palavra, que eu não vou mais repetir nesse vídeo, é que, assim como naquela outra palavra, nós evitamos de publicamente ter uma narrativa muito intensa para não estimulá-lo, o burnout deveria ter, na minha opinião, na opinião de muita gente como eu, que vive de maneira séria, de maneira responsável o mundo corporativo, e na opinião de muitos profissionais que têm muito mais habilitação para falar sobre o assunto do que eu, outros consultores, escritores, blogueiros, youtubers, etc., profissionais da saúde, eles têm essa mesma opinião. Nós deveríamos reduzir brutalmente a conversa sobre burnout. Por quê? Para proteger as empresas? Para esconder algo nos porões das companhias, já que muitas vezes as empresas são mostradas erroneamente, e é por isso que o Brasil está aparentemente até esse momento condenado ao fracasso, e o Ocidente está seguindo de longe, ainda bem, mas está seguindo os passos do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental. Se nós não protegermos as pessoas e as empresas, não somente as pessoas, as empresas, nós todos iremos, conservadores, esquerdistas, seja lá você quem for no espectro político, iremos todos para o buraco, um do ladinho do outro. E nós não queremos isso para as gerações dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc. Nós queremos um mundo melhor, não é? E esse mundo melhor, ele vem quando nós não promovemos o efeito do contágio narrativo. E nós sabemos, eu sei, muitos de vocês sabem, que o fato de, especialmente na internet, para ganhar cliques, para faturar, vendendo cursos, livros e palestras, quando nós falamos da maneira errada e intensa sobre burnout, nós estamos fragilizando pessoas. Existe um grande grupo, ainda mais no Brasil, de pessoas muito fragilizadas, muito vulneráveis. Se todo mundo está falando, esse é o argumento dessas pessoas, então é isso. E essas pessoas começam com essa glamorização do burnout, glamorização explícita do burnout, elas começam a ficar sugestionadas. Então, o ponto número 1 é: não devemos falar com a intensidade que nós falamos sobre o burnout. Assim como nós não falamos com intensidade sobre aquela palavra que há pouco eu disse ser a última vez que eu iria pronunciar neste vídeo. O paralelo entre aquela palavra e o burnout é perfeito. Se naquela palavra nós devemos ter protocolos para falar de maneira responsável, para falar de maneira médica, para falar de maneira que vise não a vender cursos, livros e palestras, mas vise a utilidade pública. Se nós devemos ter esses protocolos, nós devemos ter, e essa é a grande sugestão deste episódio 158, Cesta da Maldade, nós devemos parar de fazer essa maldade com as pessoas e com as empresas. Pessoas, empresas, empregados e patrões estão do mesmo lado. E se você que está aí quer colocá-los em lados diferentes para se aproveitar disso por algum motivo de inveja, algum motivo de má índole, algum motivo financeiro, você é um canalha. E eu peço que você saia fora do meu canal. Você não é bem-vindo, canalha.
Só canalhas se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas. Portanto, o teor desse vídeo é sugerir que o mesmo protocolo utilizado para aquela palavra seja utilizado para o burnout. Que somente pessoas médicas, pessoas que realmente tenham muita responsabilidade e não faturem com esse evento, elas possam falar sobre o assunto para colocar o assunto no seu lugar. Primeiro ponto desse vídeo, o efeito do contágio narrativo. O segundo ponto desse vídeo é este paralelo entre aquela palavra e o burnout. É a sugestão que eu acabei de dar. E o terceiro e último ponto desse vídeo é... Eu estou lendo aqui a ata que eu fiz da consulta com esse psiquiatra. Toda essa narrativa irresponsável, ela tem 3 efeitos muito perigosos. Primeiro deles, como disse o meu médico, a autossugestão. Gente emocionalmente frágil começa a pensar, puxa, será que isso que eu estou sentindo não é burnout? Quando eu era adolescente, aconteceu no Brasil, especialmente aqui no Sul, no inverno, uma epidemia de meningite. E se falou tanto e de maneira tão irresponsável sobre a meningite, que numa noite eu entrei, eu tinha 13, 14 anos, em pânico, porque eu estava com uma dor na cabeça, deixei meus pais em pânico por achar que eu estava com meningite. Que graças a Deus veio um médico, o meu pediatra, que até então me tratava, apesar de eu já ser um adolescente, e ele tranquilizou e disse, não, isso é só uma gripe. O efeito da autossugestão. Segundo ponto, dentro desse terceiro, os 3 efeitos perigosos. Se falar de maneira irresponsável e não protocolar através de profissionais responsáveis da saúde sobre burnout. Primeiro, o efeito da autossugestão. Segundo, o efeito do deslocamento de responsabilidade. Estou usando as palavras do meu psiquiatra. Que efeito é esse? Você transfere para as pessoas e o pessoal vai atrás de cliques querendo isso mesmo, que tudo o que é de ruim acontece em função da empresa, do seu líder, do sistema. Não tem o Flávio Augusto que vive falando, livre-se do sistema, livre-se do sistema, livre-se do sistema. Porra, quem é o sistema, cara? O capitalismo. Entre no Google ou vá para o chat GPT, mas o principal é o Google, e digite capitalismo, para você ver, são 20, 30 páginas apenas de ofensas. E é o único sistema do mundo até hoje, embora com seus defeitos, lógico, sistema feito por pessoas com defeitos, o que vai gerar? Defeitos. Tirou pessoas da miséria. O mundo, todos são culpados. Se transfere toda a responsabilidade que nós temos que colocar em uma pessoa para o sistema, o capitalismo, o mundo, a empresa, o líder, a sociedade. E aí pouco se fala dos maus hábitos que professores nas escolas, a mídia canalha, a internet canalha e as próprias famílias não criam nas pessoas. O hábito do sono, o hábito do trabalho, o hábito da disciplina, o hábito da rotina, o hábito de saber que até no dicionário dever vem antes de direitos. Não é a hipocrisia que se desenvolveu no Brasil e no Ocidente? Meus direitos, eu sei meus direitos. E os seus deveres, cara? Se transferiu a responsabilidade dizendo que
Autoestima é melhor que autocontrole? Não. Uma grande criatura é criada a partir do autocontrole e não da autoestima, a partir da disciplina e não da motivação, a partir do sagrado e não do profano, a partir do elevado e não do obsceno. Pornografia, drogas, irresponsabilidade financeira, tudo isso tem que ser ensinado pela família, pelos professores, pela religião. Por que o pessoal tem medo da Bíblia? Porque querem dominar as pessoas. O Estado quer dominar as pessoas. Principalmente o Estado esquerdista. Ele quer dominar as pessoas. Então, você faz a abolição da família, da religião e do trabalho. E eu digo isso para você, principalmente para você que é jovem e está aí me ouvindo. Tenha esses 3 pilares na sua vida e você terá uma grande vida, grande prole, grandes descendentes. Trabalho, família e religião. E Estado pequeno. Porque a pornografia é estimulada. Uma vez eu vi o Carlos Alberto de Nóbrega, um cara que eu admiro, a praça é nossa, um cara com quase 90 anos trabalhando pra caramba, mas ele disse, o humor agora é da cintura pra baixo. Pô, que bacana um velho dizer isso. Que bacana um velho dizer isso. Um cara velho, bacana, trabalha, mas que bacana. Parabéns. O humor é da cintura pra baixo. Você está ajudando a construir uma grande civilização. Pode ser que você fique milionário, mas você está ajudando a construir uma civilização absolutamente doente. E tem o efeito mimético. O que é o efeito mimético? Se está todo mundo com burnout, eu também estou. A mentalidade de boiada. Conclusão da Sexta da Maldade, episódio 158. Sobre burnout. Protocolo para falar. Somente profissional da saúde responsável falando. Não qualquer idiota. Não glamorizar. Não tratar como um destino inevitável. Todos terão burnout. O que dá burnout é falta de emprego. O que dá burnout é falta de liberdade. O que dá burnout é falta de investimentos no país. Isso dá burnout. Trabalho nunca deu burnout. Não usar o burnout como identidade. Falar de maneira individual, responsável, dentro de limites. Separar, olha a frase do meu psiquiatra, o sofrimento clínico que realmente muitas pessoas têm com quadros de depressão e similares, do desconforto profissional. Desconforto profissional não é depressão. Evitar que gente despreparada e oportunista use burnout, use saúde mental para ganhar um mísero direito. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 158? Você que está me ouvindo, gerente de recursos humanos, diretor de uma empresa, acionista, CEO, leve muito a sério esse vídeo e não deixe que práticas horrorosas deste tipo penetrem na sua empresa. E você que é jovem, você que é uma pessoa decente, não se deixe contaminar por essa narrativa criminosa. Paulo Mubarak gravou o episódio 158, a Sexta da Maldade, em 19 de dezembro de 2025.